Sejam todos bem-vindos e hoje vai ser o primeiro episódio do nosso podcast Vida em Abundância. Nós vamos trabalhar 4 pilares no nosso podcast. O primeiro deles, a vida financeira, a vida espiritual, saúde física e saúde emocional. Então nos acompanhe, porque eu quero te ver prosperar de forma abundante em todas as áreas da sua vida. Esse podcast é um oferecimento da OneLevel Gestão Tecnológica. A OneLevel é uma empresa que trabalha com engenharia de software e aplicativos de forma personalizada, além de consultoria e treinamentos na área financeira. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso convidado do dia, que eu tenho a honra e o privilégio de receber aqui, que é Baroni. Baroni, ele, na minha opinião, é um exemplo que eu tenho que seguir, um exemplo que eu sigo em minha vida. Ele é pastor, profeta, ele tem um programa na Band chamado Café com Profeta e ainda é um grande empresário de uma das maiores produtoras de colchões da Bahia. E diga-se de passagem, são os melhores da Bahia. Então, eu vou passar a palavra agora para Baroni. Baroni, se apresente. Quem é Baroni? Oi, Thiago, é um prazer imenso estar aqui contigo. Me sinto muito honrado, obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa que eu tenho de participar desse grande podcast que eu sei que vai alcançar nações. Amém. E antes de tudo, na verdade, o meu nome é Tarcísio Baroni, mas eu sou conhecido como meu sobrenome, que é Baroni, né? Pai, empresário e agora pastor, né? Eu sei que pastor, desde o meu nascimento, ainda antes da formação do mundo, o Eterno me chamou assim para pastorear e colocou sobre mim a função, né, de profeta por ofício. E eu estou agora na caminhada, ativado espiritualmente, trazendo transformação para a vida das pessoas a partir do momento que foi transformado. Gente, eu tive o grande privilégio de conhecer Baroni há um ano atrás. E eu garanto que a minha vida foi transformada desde aquele momento que eu comecei a segui-lo, a acompanhá-lo. E ele, para mim, hoje é uma referência em diversas áreas. Baroni, eu gostaria de saber a sua opinião. O que é prosperidade? Tiago, a minha visão da prosperidade é algo bem macro. Prosperidade, na minha ideia, no meu conceito, fala sobre equilíbrio emocional. Se você tem equilíbrio na sua vida, em tudo que você for fazer, você vai alcançar prosperidade. Pessoas falam de prosperidade financeira, mas a prosperidade espiritual é um dos pilares mais fortes no qual nós devemos alcançar. Se você não tiver um equilíbrio emocional, a inteligência emocional, você não consegue avançar em nada. A Bíblia vai dizer que em tudo aquilo que Isaac cavava, tudo aquilo que Isaac iria trazer água para a vida dele, a abundância da água, o transbordo, só iria acontecer quando assim de fato ele começou a cavar. A prosperidade está correlacionada, na minha visão, às suas atitudes, àquilo que você entende que você precisa fazer. É o trabalho das tuas mãos que vai fazer com que você alcance o sucesso no qual você também pode estar relacionado ou falando, eu trazendo esse conceito e significado do que é prosperidade. Então, a minha visão, a prosperidade está relacionada ao seu equilíbrio emocional. Sendo dessa forma, você consegue avançar e transbordar aí em todas as áreas. Existe diferença no conceito de prosperidade, biblicamente falando? O conceito, biblicamente falando, sobre prosperidade, em qual sentido? A área financeira ou a área espiritual? Porque a Bíblia nos traz inúmeros versículos. Exemplo, Provérbios 16:3 vai dizer: consagre os seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Isso é prosperidade. Então isso é acesso. Então tudo aquilo que você está consagrando ao Senhor e sabendo que você entrega, o que é consagrar? Consagrar é você entregar. Quando você entrega, você descansa. E quem descansa em Deus alcança a prosperidade. Amém. Então eu estou alcançando um tempo de paz, um tempo de equilíbrio, um tempo de segurança, porque eu confiei no Senhor e entreguei tudo para Ele. Entendeu? Muito bom. A minha visão, basicamente, é essa. O interessante, né? Que durante muito tempo as pessoas achavam que ser rico
era pecado. Ser abundante financeiramente era pecado. E isso não é bem uma verdade. As pessoas se apoiavam muito naquela passagem que Jesus falou, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E tem um texto interessante na Bíblia, me corrija se eu estiver errado, que Jesus chega ao jovem rico para falar com ele e fala assim: eu faço isso, eu sigo todas as leis e eu quero te seguir. Jesus falou: doe tudo o que você tem e me siga. Aí muita gente se apoia para falar que ser rico, ter dinheiro, não é algo que Deus se agrada. Na verdade, não era isso. O interessante é que Zaqueu também era muito próspero e rico. E Jesus não pediu a ele tudo que ele tinha. O interessante, pastor, que eu vejo, é que Jesus, ele conhece o nosso coração. Ontem a gente estava no encontro de homens, inclusive, e a gente tocou muito nesse assunto. Deus, ele conhece o teu coração e ele quer o teu coração. Se o teu coração estiver nas riquezas, aí ele vai te pedir isso. Mas, me corrija se eu estiver errado, biblicamente falando, não é pecado ser próspero financeiramente. Concorda comigo? Concordo em todos os aspectos. E o ato de você ser rico, de alcançar riquezas, a Bíblia nos traz respaldo para isso, né? Você vê grandes homens de Deus possuir riqueza. Você vê, Davi começou atrás cuidando de ovelhas. É onde agora Deus o chama, Deus o toca, o Espírito do Senhor se apodera de Davi e ele passa a alcançar, ele passa a governar. Só que ele é alcançado com 14 anos, né? Alguns teólogos vão falar que é 14 ou 15 anos de idade. Então Davi é alcançado aí com 14 anos de idade, mas com 30 anos ele vai sentar ao trono, 30 anos ele vai começar a governar. Então ele sai de um estado financeiro onde ele trabalhava para o pai, onde ele cuidava de ovelhas, agora ele está governando a nação, se tornando um rei. Então, qual a diferença entre Davi, você e eu, Thiago? Nenhuma. Davi é feito de carne e osso, assim como eu e você. E nós temos acesso, da mesma forma que Davi teve acesso ao pai. Então, a Bíblia vai nos informar que Deus é o dono do ouro e da prata. Então, se Deus é o dono de tudo e eu sou filho, eu tenho acesso àquilo que meu pai de fato tem. Você entendeu? A parábola do filho pródigo, ele fala sobre isso. É um filho que pede, que ele vai pedir herança ao pai e ele sai da casa do pai para gastar de uma forma deliberada. Ou seja, de uma forma dissoluta. Ele vai gastar com mulheres, ele vai gastar com farra, ele vai gastar com tudo aquilo que o mundo está para oferecer. Posteriormente, quando ele vê que a felicidade dele não estava no mundo, ele lembra que o pai dele tem uma casa, onde ele tem funcionários, e os funcionários estavam comendo do bom e do melhor, enquanto ele estava desejando comer bolota de porco. Ou seja, enquanto o diabo ele quer fazer as pessoas comerem embaixo de lamaçal, Deus, que é o nosso Pai, dono do ouro e da prata, tem mesa preparada para os filhos que assim de fato estão afiliados a ele. Você entende? Então o estado de riqueza é o estado de acesso que todo mundo precisa se permitir viver. Perfeito. Quando você me falou sobre o jovem rico, a única coisa que Jesus estava fazendo ali com ele ali justamente era testando o quê? O coração dele. Ele sabia o coração de Zaqueu. Ele também conhecia o coração daquele jovem. Então, enquanto o diabo nos tenta, Jesus nos prova. Entendeu? É melhor estar em um tempo de provação com Deus ou um tempo de tentação com o diabo. Porque mesmo na provação, Deus nos provando, nós estamos sujeitos e nós estamos propícios a acessar a permissividade do Senhor e vivermos o que Deus tem para mim e para você, que é a plenitude. Amém. Coisa boa. E voltando aí para a prosperidade, gente, muita gente entende prosperidade apenas como dinheiro. Sabe o que eu costumo dizer, pastor? Tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Porque o que o dinheiro não pode comprar é que é caro. É o amor, é a atenção, é a fidelidade das pessoas. Alguns anos atrás fizeram um estudo em pacientes em estado terminal nos Estados Unidos. E eram pacientes riquíssimos. E daí perguntaram a eles: se você pudesse
ter um desejo, voltar a fazer algo na sua vida, o que você faria? O interessante é que nenhum deles disse que gostaria de ter uma nova reunião de negócios, ter 1 milhão a mais, ter 10 milhões a mais. Naquele momento, no fim da vida deles, o que mais importava era o tempo de qualidade com a família. Interessante que todos eles disseram que se eles pudessem, eles que gostariam de ter a oportunidade de jantar com sua família, de dar um abraço no seu filho. Por isso eu costumo dizer, tudo que o dinheiro compra é barato, porque o essencial, ele é invisível aos olhos, é o amor ao próximo. E a gente aprende muito isso na vida cristã, né? A gente aprende muito isso a dividir. Lá na antiguidade, nas igrejas lá escritas por Paulo, algumas igrejas tinham o hábito de ajudar um ao outro. Eles arrecadavam os dízimos, as ofertas e fortaleciam, né, as pessoas que não tinham como se sustentar. Isso é o verdadeiro evangelho, né? É a grande diferença. E agora eu queria saber qual foi o momento que você entendeu o seu propósito de vida? O meu propósito de vida, primeira coisa, a gente consegue entender, que é quando você se torna filho de Deus. Quando você entende que você tem uma identidade. Quando você entende o que você veio fazer, vai direcionar de fato a palavra que você mencionou aí sobre propósito. Eu entendi que eu vim para influenciar e não ser influenciado. Quando você vem para influenciar, você consegue identificar que você tem um propósito. Então, o propósito no qual Deus me levantou, o propósito no qual Deus nos chamou, é para fazer justamente isso aí que nós estamos fazendo. Influenciando pessoas a falar de um reino abundante, a falar de prosperidade, a falar de salvação, a falar de transbordo. Isso é propósito de vida. É quando você leva para alguém uma oportunidade que ela começar a enxergar a vida dela através de uma outra ótica. Entende? Perfeito, muito, muito bom. Uma coisa interessante que eu observo hoje nós temos acesso à comunicação de forma muito fácil, muito rápida. O que acontece lá no Irã, o que acontece nos Estados Unidos, na Inglaterra, a gente consegue saber em tempo real praticamente, em qualquer lugar do mundo. Então nós somos encharcados de informação. Verdade. E o que eu observo é que as pessoas, elas não entendem qual o seu propósito de vida realmente. E quando você não sabe o seu propósito, você é como um barco à deriva. Para qualquer lugar que o vento te empurra, você vai. E um propósito, ele te direciona. O propósito faz toda a diferença nas nossas vidas. Tem um trecho do livro Alice no País das Maravilhas que eu acho bem interessante, né? Alice, ela tá caminhando e encontra o gato. E ela pergunta ao gato, para onde esse caminho vai dar? O gato pergunta, para onde você quer ir? Ela, não sei, estou perdida. Ele vai lá e responde, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E quando nós encontramos o nosso verdadeiro propósito, a gente começa a caminhar no caminho certo. E isso aconteceu com você. Pelo que eu conheço da sua história, esse propósito, você está no centro do propósito da vontade de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que as coisas se transformaram na sua vida, na vida da sua família, quando você colocou esse propósito em ação. Muito bom. Me conta um pouquinho agora da sua trajetória como empresário. Para quem não sabe, gente, Baroni é dono de uma das maiores fábricas de colchão da Bahia. E eu vou comprar um na sua mão, inclusive, porque dormir é a melhor coisa do mundo e dormir bem é melhor ainda. Eu vou deixar ele falar como é o produto dele, porque ele conhece muito mais do que eu, mas eu já sou apaixonado e não tenho pretendente ainda, mas no dia que eu casar, eu vou dormir a minha primeira noite num colchão Baroni, viu? Eu espero. Fala aí como surgiu essa parte de empreendedorismo, como surgiu a sua fábrica
Me fala um pouquinho como são os seus colchões. Na verdade, Thiago, a Baroni Colchões, ela nasceu através de um start, onde começou lá atrás, no ano de 2007, quando eu recebi uma proposta de um amigo para representar uma empresa, uma fábrica de colchão. E comecei ali a representar a empresa, auxiliar ele a montar os colchões. E ele gostou tanto de mim, era tão dinâmico no que eu fazia, na minha atuação, que ele me fez o convite para se tornar vendedor. Então, eu sempre carreguei esse dom, né, de multiplicar. Deus só pode nos entregar algo quando nós temos a capacidade de multiplicar. Deus não entrega dons e talentos para quem vai enterrar. Deus só vai te entregar de acordo com a sua capacidade. Então, o Eterno viu a minha capacidade, que Ele poderia colocar nas minhas mãos uma empresa, e assim essa empresa iria trazer aí um transbordo, uma multiplicação. E eu iniciei como vendedor, e fui galgando aí, e ganhando notoriedade em toda essa Bahia. Foi quando, na pandemia, né, surgimos de fato na pandemia, enquanto algumas pessoas estavam chorando, outras vendendo lenço, nós estávamos almejando algo maior. Nós tínhamos a visão, mas não tínhamos a estrutura. Então, antes de tudo, antes de você ter uma estrutura, Deus vai primeiro dar a visão. Antes de tornar Abraão pai de multidões, ele vai trazer para Abraão uma visão. Ele vai falar, olha para os céus e olha depois para o grão da terra. Porque antes de tudo, de você sair de um ponto A para o ponto B, Deus primeiro vai te dar a visão dos céus. Quando os seus olhos estiverem nos céus, quando você tiver a visão dos céus, você governa na terra. Quem é permitido ser governado pelos céus, obviamente, consegue governar na terra e governa com excelência. Então nós tínhamos uma visão, mas não tínhamos a estrutura. Aí posteriormente, Deus foi fazendo isso acontecer. A primeira empresa, a Baroni Colchões, quando surgiu a fábrica, né? Quando ela surgiu, foi a fábrica que Deus fez crescer sem recurso financeiro algum. Então foi um boom, foi um propósito de fato de Deus, porque eu via outras empresas fabricando colchões e as pessoas que recebiam não estavam satisfeitas com aquilo que recebiam. Mas eu representava a empresa, mas não conhecia um produto a fundo. O importante de tudo, quando você representa a empresa, que você passa a ter conhecimento profundo. É igual o Evangelho. Quando você passa a conhecer Jesus, as Escrituras Sagradas, você precisa mergulhar nela. Você precisa meditar de noite e precisa meditar de dia. Para que ninguém, de fato, aquele que venha pregar, que não seja o Evangelho verdadeiro, não possa tragar você e possa te confundir. A Bíblia vai dizer, ainda que um anjo desça dos céus e pregue o Evangelho completamente diferente ou distinto do Evangelho, se torna maldito, é anátema. Então eu tinha a visão, mas não tinha estrutura. E agora Deus colocou as mãos. Quando Deus colocou as mãos, eu comecei a conectar pessoas. Aí eu fui conectado com influenciadores e eu comecei a crescer. Tinha pedido, tinha oferta, mas não tinha ainda recurso para fabricar. Olha que interessante. E aí eu pedi prazo a esses clientes de 60 dias. Foi quando eu comecei a fazer o acumulativo daquilo que eles estavam pagando para fazer a aquisição. Foi todo o recurso que eu precisei para startar. Então a Baroni Colchões, ela nasce de uma visão, ela nasce de um propósito, ela nasce de um conceito em trabalhar com a verdade e a transparência. Então, enquanto o produto está embalado, ele está fechado, as pessoas não conhecem o que está interno. Eu resolvi ser diferente. Eu resolvi ser transparente com o meu cliente. É tanto que os nossos colchões têm garantia de 15 anos. E se você olhar, eu não tenho uma reclamação no Reclame Aqui. E todos os problemas que eu tive relacionados à empresa, nós resolvemos, nós conseguimos fazer com que o cliente ele tenha uma satisfação ímpar, 99,9%, e isso é verídico. Toda a nossa página do nosso Instagram lá, que é a Baroni Colchão Magnético, arroba Baroni Colchão Magnético, que está lá no nosso Instagram, vocês vão ver. Todos os comentários são comentários positivos e não comentários negativos. Pronto. Vou pedir para a produção para colocar aqui embaixo o Instagram da Baroni Colchões, certo? E quem quiser, entre em contato, e que não chora não mama. Os meus seguidores vão ter 10% de desconto nos colchões Baroni. Como é a estreia do nosso do grande podcast que você está gerindo, eu vou mais além. Eu consigo, na internet, eu faço de uma forma diferente. Eu concedo 35% para todas as pessoas. Então é algo realmente diferente.
Todas as pessoas que chegam até os nossos canais de atendimento, que vêm através do Instagram, através do WhatsApp, ou através da mídia televisiva, recebem 35% de desconto. E não tão diferente, aqui também, no podcast, você vai conseguir ter um sono abundante, tendo acesso a esse desconto aí de 35%. Gente, corre porque tem fila, viu? Aqui embaixo vai estar o contato dele, vai estar o Instagram, entre em contato, porque eu aprovo, eu super recomendo, que eu conheço o produto e conheço a pessoa, né? Baroni, a gente tem observado de alguns anos para cá um movimento, as pessoas, todo mundo criticando quem é CLT, quem tem a carteira assinada. Seja empreendedor, saia da carteira assinada, você é um escravo. Só que ninguém conta o que você falou. Empreender, gente, é um ato de desafio. Você se desafia o tempo todo. Você tem um lado maravilhoso, muito bom, mas tem um lado difícil. Sim. Você tem que pagar funcionário, você tem que se preocupar. Quem é CLT recebe seu salário ali e acabou. A gente que é empresário, a gente tem que correr atrás para conseguir arcar. E você não tem não é responsável só por aquele funcionário. Você é responsável por uma família inteira. Hoje eu tenho 2 empresas, a OneLevel, que a gente trabalha com arquitetura de softwares e aplicativos, consultoria e treinamento. Quem quiser, tiver interesse, quer conhecer, você é mentor, quer seu aplicativo, nós fazemos 100% personalizado. Aqui embaixo vai estar também o nosso Instagram, nosso telefone, entre em contato. Vai ser um prazer te atender. E agora eu estou abrindo também uma distribuidora de cosméticos e perfumes, que é a Beleza Oculta. A gente está trazendo tudo de fora, 100% original, de excelente qualidade. Também tem um contato aqui. Baroni deu 35% de desconto, não consigo chegar a isso tudo, mas quem entrar em contato eu entrego 15% de desconto. Entre em contato e vai ser um prazer te atender da melhor forma possível. Baroni, eu fiquei sabendo que o seu colchão dá massagem, é verdade? Tem. Me conte mais aí. Na verdade, os colchões magnéticos, né, os colchões terapêuticos, eles já têm 45 anos de existência, né? É oriundo do Japão, depois teve a fusão com o Japão e a Alemanha, e posteriormente veio ao Brasil. E desde quando entrou no Brasil tem sido realmente uma febre. As pessoas têm acessado. O conceito sobre saúde mudou muito, né? A longevidade, ela é um fato. Hoje, quem chega aos 80 anos de idade é uma dádiva, né? Então, o que é mais correto de vermos são os pais, os filhos enterrando os pais. Então tá ao contrário, né? E isso por conta que as pessoas não se preocupam mais com a saúde, as pessoas não se preocupam mais que é o tripé, a tricotomia corpo, alma e espírito. Isso é muito importante para ser falado. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela vai falar dos 3 pilares básicos da vida, que está relacionado à alimentação balanceada, exercício físico e um bom repouso. Se você tem esses 3 itens e você carrega isso, a longevidade para você se torna realmente um fato. E como mudou isso, a questão do colchão magnético? Porque é um colchão que tem propriedade terapêutica, né? Tem imã, infravermelho longo, tem sistema elétrico de massagem. E além disso, eu acabei desenvolvendo também, né, o aplicativo que tem o nome Baroni, onde você baixa na plataforma, tanto iOS ou Android, e você pode acionar o seu colchão através do seu smartphone ou do seu iPhone. Então, na comodidade ali do seu quarto, você está deitado, você liga o aparelho celular e aí você consegue ter uma massagem relaxante que vai induzir a você chegar no sono REM, que é o estágio onde você começa a sonhar e liberar vitaminas que o corpo necessita para você poder ser nutrido e no dia seguinte você acordar mais descansado e revigorado. Perfeito. Tocando nesse assunto, gente, eu comecei a fazer atividade física, comecei a malhar, inspirado aí em Baroni, viu? Você vê que o cara é bom, além de empresário, pastor, ministro, profeta, o cara fisicamente é bem demais. Eu comecei por sua causa e em 2026 é um compromisso que eu tenho aqui público, que eu vou mudar minha vida, viu? Tá selado. Vamos pra aqui. cima. Tá selado, viu? Tá selado aqui, com certeza. Baroni, então, um dos nossos pilares aqui do nosso podcast é justamente a saúde física.
E qual é a relevância da saúde física para você ter uma longevidade, para ter uma prosperidade também? A saúde física ela é essencial em todos os âmbitos. Se você tem uma promessa, mas se você não tiver estrutura física, você não alcança a promessa. Então, um corpo debilitado faz com que a sua promessa seja retardada. Você entende? Você pode ter 1 milhão na sua conta, mas se você tiver saúde, você não usufrui. Verdade. É verdade ou mentira? Isso é verdade. Você pode ter promessas da parte do Senhor, mas se você não cuidar da sua saúde, você não consegue avançar. O maior problema que a gente enfrenta hoje, estou falando agora na parte eclesiástica, né? Como pastor, um dos maiores problemas que eu enfrento hoje no gabinete, ou uma das maiores perguntas voltadas para as ovelhas que fazem para mim, é justamente essa questão da saúde. Se malhar é pecado, se cuidar do corpo é pecado, né? Se cortar o cabelo, se fazer a unha, se é pecado. Então, obviamente que não, né? O que vai te levar ao pecado é tudo aquilo que você deixa de agradar ao Senhor para você poder agradar a tua carne. Exemplo, você deixa de fazer um jejum para uma consagração para você poder não catabolizar, que chama-se na área física, na saúde, né? Então, quando você faz isso, você deixa de acessar a Deus porque você está colocando o seu corpo sempre em primeiro lugar. E a Bíblia vai dizer, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, tudo é feito com equilíbrio, tudo é feito com ordem, tudo é feito com decência. Então, se você não tem uma saúde física estruturada, você não consegue alcançar a tua promessa. O propósito é a jornada, é o caminho, é o percurso. Se você não tiver as pernas fortalecidas, você não consegue prevalecer. É isso aí. Você entende? E, biblicamente, tem isso na Bíblia, né? Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Perfeito. A gente tem que cuidar desse corpo também. Isso eu aprendi lá na IPMC, viu? Perfeito. A gente acabou saindo um pouquinho aqui, mas voltando. Na sua área empresarial, teve algum momento decisivo que você achou que não ia dar, ia parar? E o que te motivou a continuar? Algum momento? Hoje. Todos os dias você se acorda com vontade de fazer. Mas todos os dias vem a vontade de desistir. Porque você falou no bloco anterior, empreender não é fácil, é desafiador. O maior problema do empreendedor não é a questão do recurso financeiro, não é a questão estrutural, não é a questão fiscal. O maior desafio, o problema não, vamos substituir essa palavra. É isso aí. O maior desafio do empreendedor é você estar gerindo pessoas. E quando você falou de CLT, eu lembrei que eu trabalhei na Ford Motor Company, a montadora de carros. Eu fiquei 3 anos lá. Eu entrava às 22 horas da noite, às 22, e saía às 6 horas da manhã. Montávamos a cerca de 446 carros por turno. E a minha visão, quando eu entrei lá, não era uma visão de um operador, um operário simples. Eu tinha a visão de ser algo maior. Tanto que dentro da própria indústria, as pessoas me chamavam, me apelidavam, né? Como peru, puxa-sacos. Eles vão sempre trazer esse pejorativo para querer diminuir a sua posição. Então eu já tinha isso em mente. Então quando você é CLT e você começa a entender que a empresa que você está prestando serviço é como se ela fosse sua, você trabalha da melhor forma, trabalha da melhor maneira, você está mais entusiasmado e você está aprendendo mais. Eu aprendi coisas na Ford que eu apliquei na minha indústria hoje. Eu aprendi coisas dentro da Ford que eu consigo aplicar dentro da igreja. Um checklist. Acabamos de fazer aqui agora uma oração antes de iniciar, que lá chama-se DDS, Diálogo de Segurança. É no momento antes de falar da parte da segurança, da produção, nós estamos ali em comunhão, nós estamos ali em oração, nós estamos ali buscando. Então tudo que eu aprendi, tanto no âmbito religioso quanto no âmbito profissional, veio decorrente da carteira de trabalho no CLT. Então, a minha visão, todo funcionário que tem o seu coração voltado para a indústria, para um crescimento, prospera na vida. Quando você olha o seu chefe, quando você olha o seu coordenador, quando você olha o seu gerente com outros olhos, com os olhos para destruir, você não avança. Porque eu sempre tive isso na minha vida, eu sempre carreguei isso. Quando eu representava as fábricas de colchões, eu falava assim, ó, a fábrica é minha, a indústria é minha.
Eu me vestia como dono da empresa, eu falava como dono da empresa, eu me comportava como dono da empresa e eu trazia a responsabilidade como se eu fosse o dono da fábrica. O que acontece? Deus vai e me coloca como presidente. Deus só me colocou a empresa nas mãos. Então, eu tenho lá, a Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, aquilo que a tua alma diz que você é, assim você vai se tornar. Entende? Então, internalizei a posição de presidente, de dono e me tornei um dia. Entendeu, Muito Thiago? bom. E só para a gente fechar, todo veículo, todo carro que eu fiz aquisição, todo carro que Deus me presenteou, Deus me deu a oportunidade de fazer aquisição, todos os carros eu entrei primeiro. Eu pisei neles. Eu passava na rua e falava, eu almejo esse carro. Um dia eu vou trabalhar para ter esse carro. Então eu trabalhava focado naquilo que os meus olhos estavam vendo. Isso é visão. Aí eu coloquei os meus pés dentro do veículo, sentei e coloquei as mãos. Aí eu conecto isso com a Bíblia. A Bíblia vai dizer, tudo aquilo que a planta dos seus pés pisar, eu te darei por herança. Amém. Você entende? Então isso é um ato de fé, um ato de coragem, um ato de visão, aonde o seu coração está sendo movido pelaquilo que você de fato está desejando. Gente, ele acabou de entregar aí uma chave de ouro, viu? Guarda essa chave, volte o vídeo aí, assista de novo e anote o que ele te falou. Eu costumo dizer, pastor, que você nunca vai além dos seus sonhos. Você precisa sonhar e sonhar alto. É o que o pastor falou. Ele tocava, sentia e desejava. Se você não deseja ter uma Mercedes, não deseja ter uma BMW, você nunca vai alcançar. Mas quando você coloca na sua mente que você quer aquilo, sente, vê, visualiza, você vai trabalhar e vai alcançar. O nosso cérebro, ele transforma em realidade. Tudo na vida, eu costumo dizer nas minhas palestras, acontece duas vezes. Primeiro na nossa mente e depois na realidade. Antes dessa mesa estar aqui, ela passou na mente de alguém. Sim. E da mente dele surgiu a realidade. Eu acredito muito nisso aí, então anote essa chave, gente, que foi fantástico. Você teve algum mentor na área empresarial? E o que você acha de mentoria empresarial? É excepcional. Todo mundo precisa de um mentor. Seja um mentor espiritual, seja um mentor na área profissional, seja um mentor para te auxiliar no processo de você se vestir. Todos nós precisamos, né? Pessoas precisam de psicólogos, pessoas precisam de personal trainer, pessoas precisam de estilistas. Todo mundo precisa de alguém. A Bíblia vai dizer, poderão andar dois juntos sem sequer um acordo, união. Jesus enviava 2 em 2. É melhor que estejam 2 do que 1, porque se um cair, o outro vai levantar. Aí a Bíblia também vai nos trazer respaldo, né? Onde 2 ou 3 estão reunidos, ali o Senhor Jesus está. Nós estamos falando agora de unidade. Então, se você entende que você precisa de um mentor, todos nós necessitamos de um mentor. Eu tenho inúmeros cases de sucesso que eu me inspirei. Um deles é Paulo Marçal, que foi um divisor de águas na minha vida. É um cara que é muito polêmico, tem muita gente que não gosta, e tem muita gente também que gosta. Eu sou fã número 1, number 1. Então foi através da vida dele que eu tive um despertar na vida espiritual, primeiramente, e depois na vida do empreendedorismo. Tem inúmeros outros, tem pastores aí que eu sigo, pastores que eu sou mentoreado, que eu assisto, que eu gosto de ver, livros também, que eu leio pouco, mas eu leio. Então todo mundo precisa de um mentor. E no mundo espiritual não é tão diferente quanto no mundo físico. Todo mundo necessita de alguém que esteja em outro nível. Exemplo, vamos para a Bíblia? Elias era um profeta super conhecido, era um profeta mor, era um profeta que tinha intimidade com Deus, a ponto de ser arrebatado pelo Senhor. Mas quem caminhava com ele era Eliseu, que tinha um chamado profético e caminhava com ele e aprendia tudo. É tanto o ponto que quando Elias falou para Eliseu, Eliseu, eu preciso ir, que o teu encontro. Eliseu disse, eu vou contigo. Ele fez questão de ir. Eliseu, percebendo que ele estava se retirando já da terra, Elias vai perguntar, o que tu queres? E Eliseu vai dizer, eu quero tudo em dobro. O que você tem, eu quero em dobro. A Bíblia vai dizer que ele vai falar assim, coisa dura me pediste, porque unção é algo duro. Unção não é para todo mundo.
Porque nem todo mundo está capacitado para guardar e para proteger a unção. Eliseu pede unção dobrada. Então quem foi o mentor, e vai ter a unção dobrada, quem foi o mentor de Eliseu? Elias. Então ele tem um mentor, que ele se espelha, que ele almeja ser, que ele quer ser parecido, uma pessoa que está ali instruindo, uma pessoa que está ali na frente, uma pessoa que está ensinando. Todos nós precisamos de pessoas para nos ensinar, porque ninguém é completo, você entende? Perfeito. Então o mentor é essencial nas nossas vidas. E eu quero dar um conselho para você: se você não tem um mentor, procure ter um mentor. Se você, seja em qualquer área financeira, área física, área espiritual, todas as nossas áreas, nós precisamos ter um mentor. E não deixar de esquecer, o maior mentor que eu e você nós temos, chama-se o Senhor Jesus. Esse é o mentor dos mentores. Amém, é isso aí. Eu costumo dizer, pastor, que a Bíblia, ela é como um manual do construtor. Tudo que a gente precisar, a gente vai encontrar nela. É verdade. E o que você falou da mentoria, tem um processo na PNL, eu sou master em PNL, e a gente faz um processo chamado de modelagem. Sim. A gente pode, você vê uma pessoa, você tem um resultado, e você busca modelar aquela pessoa, né? Você vai se parecendo com ele cada vez mais, andando com ele. E eu sou mentor na área financeira, tenho uma mentoria na área financeira, pessoa física e jurídica, só que eu também tenho os meus mentores. Eu tenho um mentor espiritual, como você, eu tenho outros mentores também na área de negócios. São pessoas que puxam minha orelha, que me orientam, que me cobram, que isso tudo faz parte. Agora, tocando num assunto delicado, qual a diferença de ser um empresário e ser um empresário cristão, na sua opinião? O empresário e o empresário cristão, ambos é a mesma coisa. Não tem diferença, né? O que você pode falar como diferença é que o empresário que é cristão, ele carrega princípio. Você entendeu? Entendi. O empresário cristão, ele carrega princípio. Ele tem princípios e valores. Então, obviamente, o empresário que não é cristão, até vou corrigir minha fala do início, que não tem diferença, existe essa diferença sim, porque eu lembrei de quando eu estava na posição de empresário, mas não era cristão. E agora eu sou cristão. Então tem coisas que você não permite na sua indústria, na sua empresa, fazer quando você começa a entender que você tem de fato um nome a zelar, quando você começa a ter um temor do Senhor, quando você começa a respeitar os céus. Então tem muita coisa que muitas pessoas fazem ou vendem ou propagam algo que elas nem sequer sabem, como eu fiz isso no passado. E quando você descobre que você estava ofertando um produto que não era a altura daquele cliente receber, você tem algo de errado aqui. Aí você vai começar a reparar os erros. Foi por isso que a empresa nasceu. Porque foi um erro que foi apontado, um erro que estava em oculto, um erro que foi descoberto, e agora nós entramos com um processo chamado transformação. Perfeito, perfeito. Um dos princípios cristãos é amar o próximo como a si mesmo, né? Isso. E quando a gente ama o próximo como a si mesmo, você nunca vai vender algo que não seja bom para ele, você não usaria. Zaqueu mesmo, quando teve um encontro real com Jesus, ele recompensou todos aqueles que ele tinha que ele tinha defraudado. Isso. Ele compensou tudo em dobro. Porque quando a gente tem um conhecimento da palavra, tem um princípio cristão, isso é importante. Agora me conta, nisso tudo, como começou a sua vida ministerial? Começou através da vida do empreendedorismo. Como eu conectava muitas pessoas através do Instagram, que você está falando sobre nações, sobre tecnologia. Como eu conectava muita gente através do Instagram, eu falei assim, eu preciso conectar pessoas no mundo gospel e preciso conectar pessoas no mundo. Então eu conectei com diversos digitais influencers aqui da Bahia, cantores, artistas, fui para televisão, fiz programa no SBT, que o programa tinha um título de Pintando um Sonho. Era como aquele programa do Luciano Huck, né? E eu conectava muita gente. Eu falei assim, agora eu preciso ir para um outro nicho, que seria o nicho evangélico.
E aí conectei um pastor, no qual eu respeito muito, que é um mentor para mim, é o Leonardo Sale, que é uma pessoa que as pessoas também não gostam e outras já gostam. Então eu fui conectado com ele e ofertei um colchão para ele. Em contrapartida eu falei, pastor, eu vou te ofertar esse colchão, mas eu quero uns 3 ou 4 stories aí, uma foto no feed. E ele falou assim, vem para o Rio de Janeiro, que eu vou fazer o seu merchan. Pegamos um voo, eu e minha esposa, a pastora Carol. Aí, na época não era pastor, na época era aquele crente domingueiro, né? O crente Raimundo. Sabe o que é o crente Raimundo? Não. Pé na igreja, um pé no mundo. E aí conectei com ele. Quando eu conectei com ele, eu fui para casa dele e ele, por profeta de ofício, ali começou a falar da minha vida, a revelar a minha vida. E eu senti a presença de Deus, eu senti Deus falando comigo, né? Então, quando é o que você falou de Zaqueu, quando a presença do Senhor ela é constante, ela é permanente, ela nos constrange. Foi o que Zaqueu aconteceu com ele. Eu senti a presença do Senhor. Eu senti a presença do Senhor, eu vi Deus falar comigo. Eu te chamei para pastorear, eu te chamei para um chamado, pessoas vão ser cuidadas através de suas mãos. E, portanto, tu sai daqui hoje com 2 dons espirituais. Ali eu fui ao chão. Eu caí ao chão e fiquei no chão sem conseguir me mexer, Thiago. Lembro que eu fiquei ali uns 10 minutos, né? A minha esposa me chutava, levanta daí, levanta daí. Eu não falava para ela, não tinha forças para levantar. Então eu caí de uma forma e levantei de outra. Aí o chamado começou. E eu comecei a ter experiência no mundo espiritual, eu comecei a ouvir a voz de Deus, eu comecei a ter acesso ao mundo espiritual. Eu fiquei eu fiquei 6 meses sem trabalhar, a empresa não fechou porque foi o próprio Deus que assim abriu. Eu fiquei 6 meses só vivendo o evangelho. Posteriormente desse tempo, em 2022, isso aconteceu em 2022, de 2022 para 2026, o que era uma propaganda na internet, o que era um merchan, o que era um marketing, se tornou agora um pastoreio, um pastor presidente que agora tem 600 vidas, 600 membros, no qual a gente está cuidando da parte espiritual, da parte financeira, entre outras áreas também. Então começou aí. Como é que você administra esses 2 lados? O Baroni empresário e o Baroni pastor? Desafiador. Desafiador. Tanto desafiador que às vezes a plataforma do Baroni empresário, eu estou alimentando tão pouco quanto estou alimentando a plataforma do pastor Baroni. Então eu estou equilibrando agora. Eu entendi que eu preciso de pessoas. Então eu tenho uma equipe agora, que inclusive uma das pessoas, a pessoa principal que cuida das minhas coisas é a minha pastora, que é a minha esposa, a pastora Carol. É a única que consegue apacentar o meu coração, que consegue me dominar. Então eu tenho uma outra equipe, eu tenho assessores, no qual estão me ajudando a gerir essa parte do profeta, do pastor e do empreendedor. Então nós precisamos caminhar com pessoas que tenham a mesma visão. Perfeito. Então hoje eu consegui unir todo mundo em um só propósito. E estou conseguindo aí avançar, graças a Deus. Eu ia tocar até nesse assunto. Um abraço para a pastora Carol. Com todo respeito, pastor, sou muito fã dela. E qual foi o papel dela nesse processo todo? Tanto na vida empresarial, como na vida ministerial. Porque o que dizem, né, que algumas mulheres derrubam o homem e a outras levantam ele, levam a grandes voos. Qual foi o papel dela nesse seu processo? Total. O papel dela é fundamental até os dias de hoje. É a minha maior intercessora. Você pergunta, pastor Baroni ou Baroni, qual foi o milagre que você viveu? O maior milagre foi ter casado com ela. O maior milagre. Coisa linda. E esse milagre eu estou cuidando todos os dias. Porque milagres nós precisamos cuidar. Nós precisamos, como um grande jardim, você precisa cuidar todos os dias. E ela é a minha maior intercessora, a que mais orou por mim, a que mais intercedeu, a que mais teve paciência comigo. A Bíblia vai nos trazer relato, né? Um grande homem só se torna grande porque tem ao lado, ou por trás, ou na frente, em cima, embaixo. Não importa a posição que a mulher esteja, o importante é ela estar posicionada. Não importa o lado que ela esteja, o importante é ela estar posicionada. Uma mulher posicionada coloca um homem de pé. Uma mulher que não está posicionada faz um homem cair. E a minha resolveu fazer com que eu pudesse me levantar.
Eu sou de uma família interiorana, uma família muito simples, e ela não me mediu, ela não viu pelo aquilo que eu não carregava, uma estrutura financeira. Ela, na verdade, entendeu que era um propósito. Deus nos conectou. Quando ela nasceu, Deus falou assim, essa é pro meu filho quando eu nasci. Ela é uma mulher sábia, ela apostou Deus falou. no projeto, né? Ela E deu certo. A pastora Carol, um grande abraço. E já fica aqui o convite para ela, que é uma mulher que é mentora de outras mulheres também, é uma mulher de provérbios, né? E, pastor, uma curiosidade que eu quero tirar com você, uma pergunta que eu tenho no meu coração. Você acredita que Deus confia mais recursos para quem sabe administrar? Cita até a parábola das dracmas. Ou dos talentos. Dos talentos, desculpa, isso. Né? Isso. Obviamente, Deus só pode te dar um lugar de governo quando você se permite ser governado. José precisou ser governado pelos céus. Quando a mulher de Potifar quer atrair ele para consumir o corpo dele, ele olha e pensa duas vezes, eu estou embaixo de uma promessa. Então ele não negociou o que era inegociável. Quando você passa a negociar princípios, você perde ou cai em qualquer tamanho de pedra. Tem pessoas que não precisam de uma pedra, um pedregulho grande para tropeçar e cair. Apenas uma pedrinha bem pequenininha pode levar uma pessoa a tropeçar. Então esse governo que Deus coloca nas nossas mãos, é por isso que a Bíblia vai nos trazer relato que Deus vai dar cada um de acordo com a sua capacidade. Então quem dá é o Senhor, quem capacita é o Senhor. Se Deus te entregou é porque Ele já te capacitou antes. Só que pessoas não conseguem entender que essa capacidade, essa capacitação, ela vem com o decorrer do tempo. Porque é o tempo que prepara, é o tempo que te fortalece, é o tempo que traz estrutura. Você entende? Então, pessoas são chamadas com 14, com 15, mas só governam a partir de 15 anos depois. Porque o tempo traz o processo de capacitação. E ser capacitado pelos céus dói. Nem todo mundo está preparado para governar porque não está propício a ser capacitado pelos céus. Porque ser governado por Deus não é algo fácil, mas é algo que é encantador e é algo que é inesquecível. A capacitação de Deus nos leva à eternidade. Interessante que eu cresci, meu pai falando que o céu não é perto. E realmente muita gente quer alcançar o sucesso, mas não está disposto a pagar o preço para isso. Para você crescer em qualquer área da sua vida, é um processo. E você vai sendo lapidado e preparado. Eu costumo aprender com todos os momentos da minha vida, inclusive os difíceis. São os momentos difíceis que eu mais aprendo sobre a vida. E eu vou crescendo nesses momentos difíceis. Agora, Baroni, hoje você tem um programa na Band, que é o Café com Profeta, que ocorre todo domingo, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. E também no YouTube. Como surgiu o Café com Profeta? O Café com o Profeta surgiu através de uma conexão, né? Na verdade, começou com a promessa nos céus. Todo projeto que nós conseguimos tocar com as mãos e entendemos de estrutura, primeiro começa lá nos céus. Começa no coração de Deus e ele faz se cumprir aqui na terra. Quando Deus me chama para o profético, me chama para o pastoreio, ele fala sobre uma nação. E como alcançar uma nação? Sendo pequeno em estatura, eu tenho 1,65 m. Sendo pequeno em estatura e com tão pouco tempo que o chamado assim aconteceu. Aí Deus vai falar de nações. Te entreguei nações. E como é que eu vou alcançar nações se a minha visibilidade ainda é muito pouca? Aí o Eterno faz conexões. Então nós estamos, agora mesmo, nós estamos conectados um com o outro. Deus me conecta a pessoas que me levam através de uma emissora, que a emissora começa a acessar. Então o Café com o Profeta surge primeiro dos planos, vem através dos planos do Senhor, posteriormente Deus vai usar pessoas aqui na terra. Amém. E aí começou o Café com o Profeta, onde nós estamos lá às 6 horas da manhã, para as regiões da Bahia, Salvador e Sergipe. Então estamos em 2 regiões aí, Salvador e Sergipe. E quem sabe aí, nós vamos aí São Paulo e Rio de Janeiro, se tornar de uma forma bem nacional. Aí. Muito em breve, gente, muito em breve. Acredito. Para quem quer acompanhar esse podcast, está lá no YouTube, @podcast Vida em Abundância. Qual é o arroba?
do Café com o Profeta? Café com o Profeta. Nós estamos no YouTube. Café com o Profeta. Perfeito. Segue, curte e Compartilha, comenta. Gente, infelizmente, a gente tá chegando ao fim. E agora vem a pergunta de ouro. O papo tá tão bom, tão gostoso, que a gente conversava a tarde toda aqui. Conversar com você é um privilégio e eu aprendo muito. E vamos lá, pergunta de ouro. Você é empreendedor, você é um homem de sucesso em todas as áreas da sua vida, na sua família. Conheço sua esposa, conheço suas filhas, sua mãe, sua irmã. E eu sei quem é Baroni e eu te admiro demais. E com essa admiração, eu queria te pedir que deixasse para todo mundo aqui uma dica de ouro. Se você pudesse dar apenas uma dica para todo mundo que está aqui nos assistindo, qual seria? Na área empresarial, na área de prosperidade como um todo. Me fala aí, uma dica. Tô lhe apertando, você lhe abraçar, viu? A Bíblia vai dizer no livro de Mateus: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso é uma promessa de Jesus. Ele tem alívio para aquelas pessoas que estão com ansiedade. Ele tem um tempo de equilíbrio para as pessoas que estão desequilibradas. Porque a vontade do Senhor é equilibrar as nossas vidas. É trazer uma direção, é trazer o norte e nos deixar capacitados para acessarmos uma terra prometida. Essa terra que emana leite e mel. E a dica é, você que está cansado, sobrecarregado, eu tenho algo para te dizer. Jesus é o único que pode te trazer essa paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não pode te dar, você só encontra em Jesus. A área empresarial, o teu caminho começa pequeno, mas o seu final vai terminar grande. Trabalhe, prossiga caminhar, cresça em graça, cresça em conhecimento, almeje, porque tudo aquilo que você almejar, eu sei que os céus vai te entregar. Maravilha. Pastor, eu te amo em Cristo. Amém, te admiro, também te amo. Você sabe disso. E agradeço demais pela sua presença. Você é um cara incrível e eu quero você do meu lado. Como diz o Endo Carvalho, aves da mesma plumagem têm que voar juntas. E eu quero modelar, eu quero ser mais parecido com você, porque você é mais parecido com Cristo. Amém. Gente, toda terça-feira, às 6 horas, nós temos um encontro marcado aqui no nosso podcast Vida Abundante. Nós sempre vamos falar sobre a área financeira, a área espiritual, saúde física e saúde emocional. Sempre trazendo algum especialista para conversar um pouquinho com a gente, falar um pouquinho sobre esses assuntos. Então já vai seguir no canal, @podcast Vida em Abundância. Todo mundo seguindo. Nós temos aí também o patrocínio da Beleza Oculta, Perfumaria e Cosméticos. Nossa ambição é ser a maior importadora de produtos de beleza do Brasil. E nós utilizamos a tecnologia para isso. A nossa empresa One Level, ela trabalha com consultoria, treinamentos, engenharia de software e aplicativos, tudo 100% personalizado. Eu costumo dizer, Baroni, como você falou, a tecnologia ajuda muito a gente na área empresarial, na área ministerial, em todas as áreas. Hoje em dia a tecnologia está do nosso lado. Então a One Level, ela te ajuda a subir de nível. E eu quero que você tenha um nível a mais na sua vida ministerial, na sua vida empresarial e na sua mentoria. Então, aqui embaixo vai estar o telefone, o nosso e-mail, entre em contato, que vai ser um prazer. Vou colocar também aqui o @ aqui embaixo do pastor Baroni e da igreja IPNC. Qual é o endereço? Rua João Chagas de Ortiz, número 164, bairro Buraquinho, Lauro de Freitas, Bahia, ao lado do Mais Empresarial, ou Mais Hotel. Gente, eu tô lá quase todos os domingos à noite e quinta-feira à noite. Também. Se quiser me ver, me dar um abraço, eu vou estar lá. O pastor também. E conhecer a pastora Carol, que é uma bênção também. Futuramente, ela já está intimada para sentar aqui com a gente e dar uma mentoria para as mulheres que estão nos escutando. Foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande prazer ter você aqui. Então siga, compartilhe e comente com todo mundo. Como eu costumo dizer, tudo que é bom
tem que ser compartilhado. Agradeço a sua audiência, agradeço a Deus e, como costumo dizer, é tudo dele e para ele são todas as coisas. Um excelente dia. Deus abençoe.